Fala galera do sétimo ano. Então, vamos dar continuidade às nossas videoaulas de história. Na videoaula de hoje nós vamos dar início à unidade 3, tá? Do nosso livro, que é as Viagens Marítimas Europeias. O título da unidade 3. Começando pelo tema 1, as motivações para a expansão europeia. Então, a gente vai dar início comentando sobre... A gente vai tratar, na verdade, nessa unidade inteira sobre as grandes navegações europeias. E aí a gente vai ver, né, no tema 1, quais foram os motivos que levaram às grandes navegações. Mas antes de começar as grandes navegações, vamos dar uma olhada nisso aqui. Olha só, isso aqui é um mapa mundi, né? Vocês estão vendo o mapa mundi, né? Isso é um planisfério. Vocês aprenderam isso comigo ano passado. O planisfério é uma representação do planeta Terra de forma plana, para que a gente consiga ver o planeta de uma maneira geral. Todos os continentes, todos os países, e aqui a gente está vendo todos os continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania, Antártida. Então a gente está vendo todos os continentes, todos os oceanos, tudo de uma vez aqui. Detalhado, todos os países. Está pequeno, não vai dar para a gente enxergar, mas estão todos aqui. Então a gente pode, olhar no mapa hoje, seja na internet, seja num mapa físico, seja num atlas, a gente pode olhar e saber onde fica a China. Aqui para a China é fácil de identificar porque é um país grande, em extensão territorial. Ver onde fica o Canadá, os Estados Unidos, a Rússia, que é gigante, o Brasil, a África do Sul. E aí a gente consegue ter um conhecimento muito grande sobre os mapas, sobre os oceanos, sobre os países. Só que esse conhecimento sobre o mapa mundi, sobre a geografia, do mundo, ele é um conhecimento que foi construído ao longo de muitos anos, com muitos estudos, e começa muito lá atrás com as grandes viagens exploratórias, as grandes navegações. Indo lá atrás, nos povos da antiguidade, a gente consegue observar o quê? Que os povos da antiguidade, eles já eram grandes navegadores. Apesar de eles navegarem em mares curtos, por exemplo. As grandes navegações da antiguidade, elas ocorriam nisso aqui, que é o Mar Mediterrâneo. Deixa eu ver se eu consigo play para vocês. Mar Mediterrâneo. Então, aconteceu aqui, as grandes civilizações, Egito, os gregos, os romanos, e aí aqui você tem, os povos do Oriente Médio da antiguidade, Mesopotâmia, os persas, os fenícios, todos aqui. Então, eles faziam as navegações por aqui. Então, os povos da antiguidade faziam contatos comerciais, travavam guerras, conquistavam outras terras aqui nessa região. Então, eles eram navegadores. Então, o mar sempre foi uma via de comunicação, foi local estratégico para exercer domínio sobre outros povos. Os romanos dominaram toda essa região aqui. Entretanto, quando a gente avança para a Idade Média, houve um processo de ruralização. É o quê? As pessoas não viviam mais em cidades, elas vão para o interior, vão para o campo, como a gente viu. E a relação dos europeus com outros povos, pelo mar, se tornou mais distante. Quando que isso muda? No século XIV, que aí o conhecimento geográfico dos medievais não tinha avançado, não era muito diferente do que os romanos antigos tinham. E era basicamente o quê? A Europa, e aí isso aqui, que ele era próximo ao Mar Mediterrâneo. Costa da África, ao norte, Oriente Médio, que é parte da Ásia. Então, as proximidades do Mar Mediterrâneo eram o que eles conheciam, o norte da África e parte da Ásia. Além disso, eles tinham muito medo do oceano. Por quê? Desde lá dos gregos já se geravam mitos, histórias fantasiosas de seres marinhos gigantescos, de monstros marinhos, de seres que habitavam terras distantes, que eram monstruosos, apavorantes. E essas histórias persistiram apavorando os europeus, mesmo depois de muitos séculos. Apesar de tudo isso, a gente vê que lá no início do século XV, os navegadores vão partir para as viagens marítimas. E aí vão conhecer os oceanos, vão se lançar nos oceanos. Obviamente
que eles vão ser enfrentados em seus medos, seus desafios, né, por conta de necessidade. E aí a gente vai ver que necessidade que leva eles a fazer isso. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. A gente vai começar a expansão marítima europeia. O que foi a expansão marítima europeia? Então, a expansão marítima foi um dos maiores feitos realizados pela humanidade, pelos seres humanos, né? E levaram os seres humanos, os homens, a superar perigos reais. Né? Por quê? Porque a gente sabe que no oceano tem tempestade, no oceano pode acontecer incidentes. E aí a gente está falando num momento que perigos também eram. Esses barcos eram barcos a velas. E aí, às vezes, parava de ventar, o que a gente chama de calmaria. E aí eles ficavam, às vezes, vários dias parados no mesmo lugar. E aí tinha precariedade de alimentação. Então tinha os perigos reais que eles precisavam enfrentar e também os perigos imaginários, como a gente falou, os monstros marinhos, os seres fantasiosos. Tudo isso era necessário para transpor os oceanos e promover, a partir do século XV, do início do século XV, um processo de intensa globalização. Tá? Dando continuidade. E aí as grandes navegações também ficou conhecido, né? As grandes ficaram conhecidas também como um dos principais objetivos de obtenção de riquezas. Olha, preste atenção nisso. Lembra que eu falei? Eles são levados a se jogar no oceano como uma atividade de obtenção de riqueza. Então, o que leva eles são as atividades comerciais. Tanto pela exploração de terra, que eles vão descobrir, e aí vão começar a explorar minerais e vegetais, quanto pela submissão de outros povos. Trabalho escravo de indígenas, de africanos, acontece nesse processo também, pela expansão territorial. E também outro fator que acontece é a difusão do cristianismo, do catolicismo, e a gente vai ver cada um desses motivos aos poucos. Mas vamos entender o que acontece nesse processo aí. O que facilita antes de começar nas novas rotas comerciais? Colocando aqui para vocês. Primeiro a gente precisa voltar lá atrás e entender a formação dos estados modernos que a gente estudou lá no capítulo 1 ainda, na unidade 1 ainda, né? Na verdade. Estudou a formação dos estados modernos europeus e o fim da Idade Média. E a gente viu que os dois primeiros estados modernos a se formarem na ordem foi Portugal e depois Espanha, tá? Do século XII ao século XIV, a formação de Portugal e a expansão marítima. Isso vai levar Portugal a ser um pioneiro na expansão marítima. Mas vamos lá. Então, lá na unidade 1, a gente estudou que a partir do século XII, né, várias regiões da Europa iniciaram um processo de formação de estados modernos. E aí essa mudança estava relacionada a um conjunto de transformações econômicas, sociais e políticas que ocorriam na Europa naquele período. O período que a gente conhece de Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XIV, ocorreu uma revitalização de centros urbanos. Lembram que as pessoas migraram do campo para a cidade, houve uma migração para a cidade e as cidades cresceram. E aí se estabeleceram uma rede de trocas comerciais mais complexas entre si, né? Porque começa a surgir as grandes feiras, os grandes comércios vão se desenrolando aí nesse período. Outra coisa que a gente viu é que, aliado a esse fator, surge uma nova classe social. Que classe social é essa? A burguesia. Grupo social ligado ao comércio, atividade comercial e atividades urbanas, que conseguiam acumular lucro e enriquecer. E aí, com muito dinheiro, eles vão conquistando o quê? Cada vez mais poder, cada vez mais prestígio, passando a financiar guerras. Então, a gente sabe que dinheiro hoje é prestígio, mas dinheiro sempre foi prestígio de alguma maneira. Nobreza também significava muito, a gente viu, né? Mas o dinheiro sempre significou muito também. Então, eles, com dinheiro, além de financiar a guerra, promovida pelos reis europeus, eles conseguiam comprar títulos de nobreza. E aí eles se consolidavam enquanto fortes. E com a compra desses títulos, parte dos burgueses começavam a incomodar os nobres tradicionais. Para eles não interessava que pessoas de origem comum, sem terra, porque terra durante a Idade Média significava poder,
né? Riqueza, pessoas sem terra adquirissem títulos que antes eram exclusivos de uma nobreza de sangue, de linhagem, da pessoa que recebeu terra e o título de duque, de conde, condado, o ducado, não é? Então, a partir do século XV, os reis trataram de consolidar seu poder. Lembra que o rei consolida seu poder com apoio da burguesia. E aí eles passam a adotar uma série de medidas para exercer a autoridade sobre vastas e longas regiões. E aí eles passam a criar impostos, circulação de uma moeda nacional, uma moeda única, e construíram uma burocracia formada por funcionários administrativos. Se cria encarregados de fazer valer as decisões do rei. Né? Então, além disso, os reis decidiram as fronteiras territoriais e formaram um exército permanente de profissionais subordinados só ao rei, porque antes o exército era dos senhores feudais. E aí vamos ver aqui em Portugal, do século XII ao XIV. Contexto, né? No processo de transição do feudalismo para o capitalismo comercial, né, que essa primeira fase, que a gente chama de mercantilismo, é o capitalismo comercial, se desenvolveu do século XII ao XIII. E aí houve o desenvolvimento do comércio em grandes cidades. Que cidades eram essas? Gênova, Veneza, principalmente, cidades italianas que a gente viu, com o crescimento da burguesia. E aí nesse processo tem a origem Portugal. Portugal se formou da guerra de reconquista na Península Ibérica, lembra? Da guerra de expulsão dos muçulmanos, né, dos árabes da Península Ibérica. E aí, por conta da atuação, né, de um nobre, ele recebeu o condado portugalense, que se torna o reino de Portugal posteriormente. E a gente tem aqui uma imagem de Portugal. Tá? Imagens, né? E aí a gente vê que a origem de Portugal se dá a partir da Guerra de Reconquista. E a gente tem aqui, lembrando, né, que existiam diversos reinos. Reinos de Leão, Navarra, esse aqui era o que era dominado pelos árabes. Tá? E aí a gente viu que dois reinos se juntam, né, o reino de Castela e de Aragão, e formam a Espanha. Né? Mas antes disso, o reino de Portugal já tinha se formado por conta da atuação do condado portugalense pelo nobre na atuação na Guerra de Reconquista. Então, os dois primeiros estados modernos a se formar foram Portugal e Espanha, como a gente já tinha visto anteriormente. Vamos lá. Então, antes de entrar aqui no pioneirismo português, na Revolução de Aviso, a gente precisa entender uma outra questão aí. Vamos lá entender que é o mercantilismo. Mas para poder entender melhor o mercantilismo, eu vou dar início a outro vídeo. Lembrando que eu só estou podendo gravar vídeos para postar no YouTube até 15 minutos. Então, eu estou fazendo vídeos curtos, né, para vocês irem assistindo. Então, vou pausar nosso vídeo aqui e a gente já vai voltar no mercantilismo. Deixa eu pausar.